E aí, galera? Quero compartilhar um texto com vocês que está no livro de João, capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Eu lhes asseguro que aquele que entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Engraçado nesse texto, que assim que nós olhamos para esse texto, meditamos nesse texto, nós tentamos nos encontrar nesse texto. Quem nós somos, qual é a nossa identidade dentro desse texto, qual é o nosso personagem. Se somos as ovelhas, somos os pastores ou o porteiro, queremos nos identificar nesse texto. Mas existe um personagem muito importante dentro desse texto, que está nas entrelinhas, que é um personagem que Jesus não cita claramente. Pois diz o texto que Jesus entra dentro do aprisco das ovelhas, ele entra na igreja, ele entra na congregação e ele chama as suas ovelhas. As suas ovelhas o seguem. Então fica claro nesse texto que existem algumas ovelhas que não seguem Jesus. E o que nos deixa mais preocupado é que essas ovelhas estão dentro do mesmo aprisco. Essas ovelhas estão dentro da mesma igreja, dentro da mesma congregação, são alimentadas da mesma forma, com a mesma ração, o mesmo tratamento, mas quando o mestre chega, ele chama as suas e as outras ficam ali. Isso nos deixa preocupado porque essas ovelhas estão do nosso lado. Essas ovelhas é o irmão que senta do teu lado dentro da igreja, que ouve a palavra de Deus, que é alimentado tanto quanto você, mas ele não reconhece a voz do mestre. E ele não reconhece a voz do mestre porque ele não identifica a voz do mestre, porque ele não sabe qual é a voz do mestre. Ele não foi ensinado a ouvir a voz do mestre. Ele sempre seguiu a sua própria voz. E cabe a você, cabe a mim, a todos nós que somos povo de Deus, identificar essas ovelhas dentro do aprisco e fazer com que elas reconheçam a voz do mestre. Fica aí essa meditação para a sua vida e que Deus te abençoe grandemente.